É pecado o crente fazer tatuagens no seu corpo? Esta tem sido uma polêmica no arraial do povo de Deus, entre adolescentes, jovens, pais, lideranças. Aí alguns pastores dizem: é pecado, é uma abominação diante de Deus. Mas será que é pecado? O texto de Levítico, que é utilizado no capítulo 19 por pastores, líderes, para dizerem que é pecado, é um texto que fala que o povo de Deus não podia cortar o corpo, marcar o corpo, tal como umas outras tribos, povos pagãos. Israel, na época, era cercado por povos, tribos, que tinham lá as suas divindades, os seus cultos, rituais. E tinha, por exemplo, um grupo que adorava uma determinada divindade, que raspava a cabeça e ali colocava um símbolo daquele ritual lá do altar da sua divindade. Ou então, marcava o corpo com a figura, com algum adereço da divindade, do Deus que eles serviam. Então, quando Deus determina que o seu povo não fizesse tal como aqueles povos, porque aqueles povos faziam como se fosse hoje algumas seitas aí, que eles marcam o corpo, fazem alguns símbolos, como se fosse fechando o corpo. Era assim que eles faziam. E aquilo Deus determinou porque Deus condena e condenava a idolatria. O que Deus não queria que o povo fizesse daquele jeito, porque ele era um Deus e não precisava de um altar, um símbolo, alguma imagem para poder adorar. Ele era o único Senhor e desde aquela época Deus queria que o povo entendesse que ele precisava de ser adorado em espírito e em verdade, apesar que é uma palavra de Cristo no Novo Testamento, mas desde aquela época Deus queria que o povo o adorasse sem precisar de alguma marca. Se você quer fazer uma tatuagem para fechar o corpo, você como cristão, se você quer fazer uma tatuagem como um adereço para dizer, até como superstição, que você serve a Deus, não precisa disso. Deus é adorado em espírito e em verdade. Mas se nós pegarmos o texto dentro do contexto, esta era a ideia. Nós temos na hermenêutica bíblica um texto fora de contexto dá pretexto. Como interpretar, por exemplo, quando Paulo escreve à igreja de Coríntios dizendo que as mulheres deviam ficar caladas? Será que as mulheres têm que ficar caladas hoje? Você tem que ficar calada na igreja, irmã? Quando Paulo escreve dizendo que as mulheres deveriam usar o véu, simbolizando submissão, autoridade, o véu. Então as mulheres devem usar véu hoje, tal como a cristã do Brasil? Como que fica, por exemplo, quando o próprio texto de Levítico fala que a mulher, quando estava menstruada, ela precisava de ficar um tempo fora do arraial se purificando. Se ela ganhasse uma menina, ela ficava muito mais dias purificando. E aí? Tem textos no Velho Testamento que fala que o homem não podia deixar o cabelo crescer, ficar grande. E o voto de Nazireu de Sansão, que tinha um cabelo grande, não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia tocar em nada de imundo. Mas no caso do cabelo grande, e aí? Nós estamos caindo em ridículos. Por exemplo, eu peguei um livretinho de uma igreja aí que fala que os crentes daquela comunidade não podem ir para a praia. Por quê? Porque Apocalipse fala que a besta emergiu do mar. Diz que os crentes daquela comunidade, desta mesma comunidade, não podiam as irmãs pintarem as unhas de esmalte, principalmente vermelho, porque vermelho simboliza sexualidade, depravação, porque Jezabel morreu, era amaldiçoada
E quando ela foi morta, as suas unhas estavam pintadas. Absurdo! O que precisamos prezar é o bom senso, é o amor. Por que você quer tatuar, meu jovem, minha jovem? Talvez porque você está sendo levada por algum grupo aí musical, pela mídia. Talvez porque você, menina, quer ser reconhecida, aceita no grupo. Por que você quer tatuar? Esta é a questão do bom senso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O apóstolo Paulo fala dentro de outro contexto. Talvez seu pai e a sua mãe não aceitam, são contra. O que deve prevalecer é o amor. Que amemos uns aos outros. Então, não faça por amor ao seu pai, à sua mãe. A Bíblia fala: honra o teu pai e a tua mãe para que os seus dias sejam prósperos, prolongados. Talvez a tua igreja lá, os irmãos não aceitam, estão escandalizando. Por amor, não faça. Nós precisamos, por isso que seguir Jesus significa que eu devo crucificar os meus desejos tão pessoais por amor ao meu irmão, renunciar. Ah, mas eu vou fazer porque o meu corpo, eu faço o que eu quiser dele? Não. Eu não posso também ficar argumentando contra a tatuagem, dizendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas Deus não condena usar tatuagem. Claro que não. É pecado, pastor Eugênio? Não. A Bíblia condena? Não. Mas no Velho Testamento, lá em Levítico, acabei de dizer, temos de interpretar o texto dentro do seu contexto. O que deve prevalecer é o amor. Tem pessoas que fazem tatuagem de uma flor, de uma borboleta. É aquele marido apaixonado que coloca ali, quem sabe, a figura da esposa, nome dos filhos. Eu sou apaixonado por Giselda, pelas minhas filhas. Mas eu não tenho vontade nenhuma, nunca tive, de fazer uma tatuagem. Mas a minha filha está querendo fazer. Eu conheço vários irmãos sérios, santos, que fazem. Nós estamos muito preocupados com o estereótipo, não é? Deus está vendo o coração. De repente, aquele cara todo tatuado, aquele irmão todo tatuado, aquela irmã toda tatuada. Você julga o exterior dela, mas é uma mulher linda por dentro. É um homem lindo por dentro, cheio de santidade. Nem eu nem você fomos chamados para ficar apontando o dedo e julgando o outro. O que tem de prevalecer entre nós é o amor, é o respeito. Mas aí, como diz o irmão, pastor Eugênio, mas tem um irmão na igreja tão chato que o escândalo dele me escandaliza. É verdade. Há muita farisaísmo e julgamento. Na nossa igreja tem uma jovem senhora, quando ela era solteira, o maior desejo era fazer uma tatuagem. Mas os seus pais presbiterianos foram contra, acharam que era pecado. Ela não fez. Por respeito, por amor aos pais. Depois ela casou, passou um tempo, ela falou para o marido e o marido disse: não, querida, você é livre. E ela fez uma tatuagem linda. É isso que precisamos entender. Conclusão da nossa reflexão aqui: é pecado o crente fazer tatuagem? Não. Deus condena a tatuagem? Não. A pergunta continua: por que você quer fazer a tatuagem? Você tem paz? Que nós possamos respeitar o irmão. E vamos parar de ficar preocupado com o outro, vendo a vida do outro e vendo os seus defeitos. É aquela ideia. Olhamos um cisco, mas esquecemos de uma trave que está nos nossos olhos. Crer é também pensar. Mas o povo não quer pensar. Pense.